E aí, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a um quadro novo aqui no nosso canal, Pergunte ao Daniel e receba uma resposta católica. Vamos responder aqui 3 perguntinhas que me fizeram e estão bem interessantes as perguntas. Você que deseja fazer sua pergunta, envie aqui nos comentários abaixo, no Instagram ou no meu WhatsApp, tá bom? E eu vou estar selecionando algumas e vou estar respondendo para vocês, tá certo? Nós vamos aqui ter 3 perguntinhas, olha só. A primeira é, o diabo pode curar alguém? Pode fazer milagres? Então nós vamos aqui responder a dúvida do irmão que ele leu João 10, 21 e ele ficou com a dúvida por causa desse versículo, que parece que aqui diz que o diabo não pode fazer milagres, esse tipo de prodígios. Será? Vamos analisar já já esse versículo, tá bom? Pergunta 2. Santíssimo, só Deus. Vocês católicos chamam Maria de Santíssima. Me responde essa que um amigo protestante me falou, irmão. Vamos responder essa na palavra de Deus, né? Terceira pergunta. Todo pecado é igual? Existe pecadinho e pecadão? Essa dúvida dessa pessoa foi devido a gente acreditar que existem os pecados veniais e os pecados mortais. Daí o protestante vai lá e diz que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, tudo é a mesma coisa. Tanto faz você falar um palavrão, como matar uma pessoa e etc. Veja, nós vamos responder isso agora. Mas antes, eu peço a você que está me assistindo, se possível, ajuda a gente. Inclusive, a gente está com uma conta aqui, gente, ó. Uma conta de água aqui da missão para a gente pagar. Tá muita correria. E eu preciso da ajuda de vocês. Tá aqui o Pix para você ajudar com doações a partir de R$1. Você vai ajudar nas necessidades da nossa missão e também aí na compra de cestas básicas, de colocar combustível no carro da missão, que a gente visita as casas, distribuindo cesta básica e pregando o evangelho. Tem um bocado de herege aí nas portas, né, pregando falsas doutrinas. Então me ajuda, você me apoiando aqui, né, com uma pequena doação, você está ajudando na salvação das almas e Deus vai te recompensar muito. Imagina aí, você está aí no seu lugar e você apoiando um trabalho de alguém que está nas casas evangelizando. Então, peço a vocês, a contribuição de vocês, está aqui o Pix da missão para vocês ajudar, tá bom? Então, nós vamos agora responder esta perguntinha aqui. O diabo pode curar alguém? Pode fazer milagres? Essa pessoa conversando comigo, ela disse assim, Daniel, no capítulo 10 de João, versículo 21, diz assim, outros diziam, estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode demônio abrir os olhos a um cego? Veja só que aqui aparenta dizer que o diabo não pode fazer um milagre, né? Um prodígio como esse. Mas veja, nós sabemos muito bem que os falsos profetas também fazem milagres. Veja só, mas primeiro, antes de eu ler os outros versículos, eu quero esclarecer uma coisa sobre esse daqui que o irmão apresentou. Perceba que o contexto da história é voltado a Jesus. Aqui está dizendo que o diabo não pode usar Jesus para fazer um milagre. Ou seja, Jesus não pode ser usado pelo diabo para fazer um milagre. Então, o contexto desse versículo é isso, tá certo? Entenda, aqui é referindo-se a pessoa de Cristo não pode ser usado pelo demônio para que aconteça um milagre. Por quê? Porque Jesus é Deus, nosso Senhor. Então, ele tem poder de fazer o milagre. Não precisa ele ser usado pelo diabo e não pode, não tem como ele ser usado pelo demônio. Esse é o contexto. Agora, que existem milagres feitos pelo demônio, existe. Vamos ver na palavra de Deus. Olha só o que diz aqui em Mateus 7. Então a Bíblia, gente, ela não é contraditória, tá? Ela não é contraditória. Olha o que diz aqui em Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Ó, os caras pregavam em nome de Jesus. E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios? Os caras expulsavam demônios. E fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então, existem operários maus que pregam em nome de Jesus,
que expulsam demônios em nome de Jesus e que fazem milagres, mas que não servem a Jesus verdadeiramente. E eles são usados por quê? Pelo demônio. Então, o contexto de João 10, 21 era referente ao quê? A dizer que não tem como o demônio usar Jesus para um milagre acontecer. Não, Jesus é Deus, ele faz o milagre. Então, ele estava dizendo que não tinha como o demônio usar Jesus, tá certo? É nesse contexto. Agora, que existem falsos profetas que fazem milagres, isso é um fato, né? Vamos lá. Santíssimo só Deus. Vocês católicos chamam Maria de Santíssima. Me responde essa que um amigo protestante falou, irmão. Pronto, vou lhe responder. Por que nós chamamos Maria de Santíssima, né? De Santa, né? A gente pega, por exemplo, Mateus 12, 33, vai dizer que é pelo fruto que se conhece a árvore. Quem é o fruto de Maria? Lucas 1, 42 vai dizer que o fruto de Maria é Jesus. Jesus é santo, ele é Deus. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, nós reconhecemos a santidade de Maria. Sem falar que Lucas 1, a partir do versículo 26, vai dizer que Maria é cheia da graça, plena da graça, que caritamene, né? Plena da graça. Então, por isso que nós católicos acreditamos que Maria é santa. Ela tinha que ser santa porque, por exemplo, em Isaías 59, do versículo 1 ao 2, vai dizer que o pecado coloca uma barreira que separa o povo de Deus. Essa barreira, ela não podia existir em Nossa Senhora, porque o verbo se fez carne nela e habitou entre nós, como diz em João 1,14. Então nós acreditamos que Maria é santa por causa disso, né? Porque ela é mãe de Deus, ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser sua mãe, e ela é imaculada, ela é santa, porque ela foi preparada por Deus para isso. E a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, nos confirma isso. A gente não precisa nem de um versículo que tem ao pé da letra ali, dizendo Maria é santa. Precisa ter isso ao pé da letra, embora que tenha ao pé da letra isso na Bíblia, porque chama ela de plena da graça, né? Aí você vê também que essa questão do Santíssimo, né? Vamos aqui para Êxodo 30, pegue aí na sua Bíblia, Êxodo 30, porque ele disse aí, não, Santíssimo só Deus, né? Só Deus, vocês chamam Maria de Santíssima, não pode. Mas aqui em Êxodo 30, do versículo 26 ao 29, vai dizer uma coisa interessante, olha o que diz aqui. Ungirás com ele a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo o que os tocar será consagrado. Olha só, depois que os objetos fossem consagrados, eles se tornariam objetos santíssimos. Tá vendo? Aí você imagina, se esses objetos que foram ungidos passaram a ser objetos santíssimos, imagine a mãe de nosso Senhor. E ela é a mãe do Senhor. Só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel, como diz em Deuteronômio 6,4. E Maria é a mãe do Senhor, como diz em Lucas 1,43. Se um objeto que foi ungido se torna santíssimo, imagine a mulher que o verbo se fez carne nela, meu, pelo amor de Deus. Até por isso que nós católicos chamamos Maria de Santíssima, tá bom? Gente, essa história de todo pecado é igual, existe pecadinho e pecadão, eu tenho até um estudo aqui sobre isso. Olha só, a Sagrada Escritura afirma que existe a diferença aí de pecados, né? 1 João 5,17, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Veja, existe diferença de pecados, né? João 19,11 diz, respondeu Jesus, não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Tá vendo? Existe pecado maior, existe pecado menor, né? Existem pecados mais graves e mais leves. Ó. O Catecismo da Igreja, 1862. Comete-se um pecado venial quando uma matéria leve. Quando é em matéria leve. Pecado venial. Aí no número 1863, ó. O pecado venial não quebra a aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça, a graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna.
Outros exemplos aqui. 1 João 5,16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado, que não conduz à morte. 1 João 5,17. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Catecismo da Igreja Católica, 1855. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, e sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Então existe sim pecados mortais e veniais. Não existe essa história de dizer que todo pecado é igual, não, tá bom? Então essa foi mais uma resposta aí, gente. Você que ainda não comprou o nosso curso para pregadores católicos, você que tem vontade de pregar e não sabe como começar um estudo, como montar uma pregação, fala comigo nesse WhatsApp aqui, certo? E pede a planilha com todos os nossos materiais, né? Curso bíblico, a gente tem Defesa da Fé Católica. Você paga só uma vez, gente, R$30, é só para ajudar a missão. Você recebe os links e você fica com o link do curso inteiro. Você assiste quantas vezes quiser e não paga por mês. Tá bom? Então fala comigo aqui nesse WhatsApp. Ajuda a gente, certo? Em nome de Jesus. Então você que quer se aprofundar, fala comigo. Tem os e-books também a partir de R$2. Fala comigo lá que eu mando a listazinha do nosso material e os preços bem acessíveis para vocês, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.